Nós recebemos agora, diretamente via Zoom, conosco no Hora da Notícia, a gerente de gestão de negócios do IEL de Mato Grosso do Sul, a Jaqueline Magalhães. Jaqueline, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer falar com você sobre essa nova plataforma que vai ajudar muita gente, principalmente quem procura estágio aqui no nosso estado. Bom dia. Bom dia, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre essa plataforma de carreiras que o IEL está lançando agora em 2025. Com certeza. E para começar, né, é importante até questionar como que surgiu a ideia de criar essa nova plataforma de carreiras do IEL e quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram durante o desenvolvimento dessa plataforma aqui no estado? Bom, essa é uma iniciativa do IEL a nível nacional, tá? Então a gente entra com uma atuação muito forte do IEL em rede, que a gente chama. Então todos os estados brasileiros têm o IEL, né? E essa plataforma ela vem para padronizar a nossa forma de trabalho e também o acesso dos candidatos. Então hoje é plataforma única para todos os acadêmicos, as empresas que queira, né, fazer um estágio ou ter um estágio intermediado pelo IEL. Como desafio, falando aqui para a nossa realidade de Mato Grosso do Sul, nós temos uma quantidade muito grande de acadêmicos, de instituição de ensino, né? Então, o nosso principal desafio é trazer isso com um jeito novo, né, para o jovem, para o estudante, como é que ele acessa, como é que ele interage. As empresas, elas estão num movimento muito interessante de acesso à plataforma. Então, o cliente do IEL, antigamente, ele tinha o acesso, mas era tudo muito manual, né? Então, a plataforma, ela vem para trazer essa pegada tecnológica, essa robustez tecnológica aí, e a empresa vai ter tudo ali na mão, né? Então, esse é o grande desafio, trabalhar isso com as empresas hoje, né? Mas a gente tem tido uma ótima aceitação, as empresas têm se encantado com a funcionalidade da plataforma, os acadêmicos também, a gente tem tido boa sinalização aí de interação de todos os candidatos, e isso também para conseguir encaminhar o maior número possível de jovens para o mercado de trabalho. Quais são os diferenciais dessa plataforma em relação ao modelo anterior que era utilizado? E como que ela agiliza principalmente esse processo de recrutamento? Como é que ela facilita, principalmente para esses estagiários aqui no estado? A gente vai conseguir ter agilidade, porque agora a gente, né, o IEL ele já vem num processo da pandemia para cá, trazendo essa questão da digitalização dos processos. Então os nossos contratos eles já eram digitais, agora a gente tem tudo num único lugar. Então toda a parte de contratação, as vagas, então a empresa solicita as vagas na plataforma, porque antigamente era manual, né? Então hoje ela hospeda na plataforma e a gente enxerga isso mais rápido, porque eu dependia do cliente nos informar, né, da gente abrir a vaga, então era algo que ele era muito mecânico, né, e agora com essa automatização a gente consegue encurtar o tempo de divulgação da vaga, de colocação desse jovem, e a gente vai ter um monitoramento e uma sequência de todo o processo, né, então a gente vai garantir aí que uma solicitação, ela seja acompanhada do começo ao fim, e a empresa vai ter tudo ali, então toda a parte de intermediação, acesso a candidato, a parte burocrática e documental que a lei de estágio exige. Então, tudo isso vai ficar dentro de um único lugar. E, claro, do lado de cá, que é o lado do IEL, a gente vai ter a interação humana. Então, a gente entra com o digital para demandar, monitorar e acompanhar, mas a gente tem uma equipe técnica preparada para atender essa demanda que chega e para poder dar as demais orientações. Quantas empresas atualmente estão já cadastradas nessa plataforma? A gente deve ter aí mais ou menos umas 300 empresas cadastradas. E essas empresas, elas tiveram dúvidas, Jaqueline, no início, de como entrar, de como trabalhar? E como que fica vocês nessa parte de orientar as empresas? Sim, na verdade a gente já vem fazendo um trabalho de implementação do final do ano para cá, né? A gente tem uma divisão de trabalho das empresas do IEL, então a gente divide elas em público e privado, então a gente vai colocar isso tanto para o público quanto para o privado. Então a empresa, ela recebe o acesso dela, o login e a senha, e a gente vai fazendo uma orientação. Então o IEL oferece treinamento, né, para ensinar a empresa a manipular a ferramenta no dia a dia e para trazer agilidade para a solicitação que ela precisar fazer para o IEL.
Essa maioria dessas empresas são de alguma localidade do estado, são a maioria de Campo Grande, de Dourados, Três Lagoas? Há um número de quantas empresas e de que região elas são? Nós temos aí presença em mais de 50 municípios. Tá? Então a gente pode colocar que 50% ela se concentra em Campo Grande, né? Mas a gente atende também todas as regiões que você citou. Então, de Dourados a Três Lagoas, Naviraí, a região norte do estado também, nós temos bastante empresas atuantes ali, né? Então, Corumbá, então o IEL hoje, como ele está presente em mais de 50 municípios, né? Os principais são essas cidades. E também nós temos que falar muito na questão, né, Jaqueline, de novos parceiros, de novas empresas, né, que desejem aí entrar nesse novo sistema, nessa nova plataforma. Como que o IEL aqui do estado ele tem trabalhado para atrair essas novas empresas, para que elas estejam nessa plataforma e assim busquem também com mais facilidade estagiários aqui no estado? O IEL, ele tem feito um trabalho de divulgação e de ampliação do portfólio de atuação. Então, a gente tem muitos segmentos. Então, a gente está falando de empresas públicas e privadas de todos os ramos. Então, a gente está na indústria, nós estamos no comércio e no serviço. Nós temos aí parceria com muitos conselhos, com muitas universidades. E a gente tem feito campanhas, né, para trazer a parceria e divulgar o programa de estágio. Porque muitas vezes a empresa ela não sabe que ela pode ter um estagiário, ou até mesmo um profissional liberal, ele tem a oportunidade de ter um estagiário no quadro, né? Então, porque o estágio ele é pouco difundido e se tem uma confusão com a aprendizagem com o CLT, né? Então, um pouquinho do nosso desafio é esse, mas a gente tem levado o programa também para essas cidades. Então, o IEL trabalha muito com órgãos públicos e a nossa, mais prefeituras e câmaras especificamente, e a gente tem tentado levar o programa para as empresas privadas daquela região também. E até saiu recentemente, eu estou até com a página de vocês aberta aqui, mas saindo um pouquinho desse assunto, que o Instituto Evaldo Lodge ele espera aí encaminhar mais de 4.500 alunos ao mercado de trabalho nesse ano de 2025, né? Uma expectativa do Instituto, claro, mas também na sua fala, né, nessa relação dos alunos ao mercado de trabalho. Essa plataforma ela pretende ajudar em relação a esse número, para que esse número aconteça aqui no estado de Mato Grosso do Sul, Jaqueline? Com certeza. O ano passado a gente já chegou, né, próximo aí a esse número e a gente está com um desafio maior aí esse ano, tá? E a ideia é que a plataforma ela venha para auxiliar, porque ali a gente vai ter uma concentração muito grande de jovens cadastrados, estudantes cadastrados, né? E da interação da empresa com esse possível candidato, tá? Então a gente vai ser o elo desse processo, mas de uma forma mais ágil e mais assertiva aí dentro daquilo que a empresa está buscando, tá? Então essa expectativa realmente é fazer o encaminhamento desses jovens para o mercado de trabalho, tá? A gente agora entra no ritmo de aceleração dessas colocações, porque as faculdades elas estão retornando de férias e o pessoal está começando a fazer rematrícula, então é um período primordial aí para a gente conseguir já colocar um número aí de estudantes. Então, nesses 3 primeiros meses do ano aí, a gente entende que tem a previsão de se colocar aí pouco mais de 1.000 estudantes só nesse primeiro trimestre. Muito bacana, importantíssimo, né? Está facilitando para muita gente. E vocês já possuem algum feedback, tanto das empresas e também dos estudantes, sobre em relação ao funcionamento da plataforma? Eles comprovam que a plataforma ajudou nessa questão dos estágios, tanto das empresas em contratar esses estagiários, mas também dos estudantes em procurar os locais para estagiar aqui no estado? Vocês já têm esse retorno dos estudantes e também dos empresários? Sim, a gente tem tido um retorno muito positivo das empresas, né, que a gente já visitou, já realizou o treinamento, né, a gente tem grandes contas com um número significativo de estagiários e que a plataforma ela vem para encurtar o processo, então a gente consegue enxugar muita coisa aqui com o método antigo, a gente não tinha como, né, então a plataforma ela vem para ter esse retorno e a empresa vai conseguir fazer a gestão de todos os estagiários que ela tiver no quadro através da plataforma também. Então, com esse acesso, ela vai conseguir saber quem são os estagiários, onde é que eles estão e fazer as devidas interações caso seja necessário, né? Então, toda empresa que a gente tem visitado, ela tem dito, olha, era isso que eu esperava. E a gente tem tido algumas pessoas que têm dito, olha, essa plataforma superou a expectativa que a gente tinha. Então, para nós, está sendo uma experiência muito positiva.
Agora falando de regiões, né? Nós estamos aqui em Três Lagoas. Três Lagoas é uma cidade que, apesar de ter muitas oportunidades, muitas pessoas às vezes não encontram aqui e têm que se deslocar a outros municípios, a outras regiões que são um pouco mais distantes de onde elas moram. Principalmente nessa questão, né? Uma pessoa de Campo Grande, por exemplo, ela encontra uma vaga aqui em Três Lagoas para estagiar, ela pode se candidatar a essa vaga ou é só da região que essa pessoa mora? Ou uma pessoa de Três Lagoas, por exemplo, encontra uma vaga em Corumbá, ela pode se candidatar a essa vaga mesmo não sendo de Corumbá? Como que funciona nessa parte, Jaqueline? A gente tem duas possibilidades, tá? Se eu tenho demanda, por exemplo, geralmente em órgão público, preferencialmente a pessoa tem que residir no município, tá? Mas a gente tem a possibilidade, quando a gente fala de empresas privadas, de que você possa se candidatar e tendo disponibilidade para mudar de município, né? Porque geralmente os estágios, eles são presenciais, tá? Ou a gente tem algumas empresas que contratam para trabalhar em home office, que você pode estar em qualquer lugar. Né? Então, a gente tem sim a possibilidade aí, né, caso o seu currículo seja compatível, a empresa goste muito do perfil do candidato e ele tiver a predisposição de mudar de endereço sem problema nenhum, a gente tem essa possibilidade. E vocês sentem que um determinado setor hoje ele tem mais demandas por estagiários aqui no Mato Grosso do Sul? Sim. Sim, a gente sente, né, assim como a abertura de novos mercados, tá? A gente tem aí a indústria como um segmento que ela contrata estagiário, tá? O comércio e o serviço também tem utilizado muito, né? A gente tem profissionais liberais, vamos falar aí de academias, a clínicas, a espaços que também têm contratado estagiário, porque hoje você pode colocar o estágio praticamente em qualquer atividade que tenha uma interação, né? Então a gente tem aí de ótica a hospital, a escritório de engenharia, arquitetura, então o campo de estágio aí que a gente tem, ele é muito amplo. E foram aí mais de 250 vagas abertas já nesse início de 2025. O que você deve a respeito a esse número, chegar nesse fator, 250 vagas assim abertas já no início de 2025, já no início do ano, que costuma não ser tão movimentado, e chegar a esse número? O que você acredita, Jaqueline, como gerente de gestão, esse número de 250 vagas abertas já no início de 2025? Isso se deve, né, ao retorno, principalmente das atividades, né? A gente tem uma queda não na demanda, né, mas na procura, tá? Porque muitos jovens começam a entrar de férias, então ele entra em ritmo de férias e começa a parar de procurar estágio. Sim. E no início do ano, aproveita-se aquele clima de ano novo, tô com novas perspectivas para contratar, aliado à demanda das empresas. Então a empresa, geralmente, as empresas que param, elas estão voltando dos seus recessos coletivos, né? E a faculdade, ela está voltando a funcionar, né? Do período de recesso também. Então você vê que os alunos, eles voltam com toda a força para buscar uma oportunidade. Agora falando só de Três Lagoas, aqui da região que nós estamos, né? Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, uma região que é questionada principalmente na questão da celulose, né? Uma região que trabalha também na questão ambiental. Vocês também tiveram procuras de empresários relacionados a essa categoria, que trabalham com a questão do ambiental, da celulose, em procura de estagiários também? Ou essa procura ainda não é tão importante como vocês assim, preocupam ou almejam? Hoje a gente tem demanda, né, para o segmento da celulose mais focado para os prestadores de serviço, né, onde tem-se um escritório, onde tem uma atuação. Então a gente tem sim, né, o IEL atende as regiões aí de Água Clara, Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Aparecida do Taboado, Inocência. Então a gente tem sim uma certa procura por estagiário, né, até porque mão de obra hoje ele é um desafio muito grande para todas as empresas. Claro, né? Hoje podemos falar assim que é difícil, né? Principalmente para quem quer estagiar, mas para quem quer trabalhar efetivo, né? Hoje em dia é complicado de encontrar uma vaga porque às vezes exige a qualificação, exige algo e a empresa às vezes não quer contratar a pessoa do zero, né? E complica a situação também, né, Jaqueline? Sim, porque às vezes, né, a atividade em que precisa, né, daquela mão de obra, você não consegue ter o tempo para fazer um treinamento adequado. Tem atividades que o estagiário pode
não consegue realizar, né? Então ele precisa, se a gente está falando de segmento de celulose, muitas vezes você tem uma certa mão de obra operacional, né? Então geralmente a pessoa que ela está estudando, ela não vai por esse caminho, né? Ela já quer atividades um pouco diferenciadas. Então essa dificuldade ela é comum, sim, tá? Mas o que a gente percebe? Que os estudantes também eles estão nesse início de carreira, né? E descobrir como é que funciona. Então a gente acaba tendo um trabalho muito interessante para realizar com esse jovem, porque o estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho, para ele descobrir uma profissão, assim como a gente tem estagiário que descobre que não é aquilo que ele quer. Sim. Quando ele vai para o estágio, né? Então isso é importante. O que a gente fala, né? Ele descobriu cedo que ele não tem aptidão para aquilo. Então isso também é muito bom, né? A primeiro momento pode ser algo negativo, mas quanto mais você profissional se atentar que aquela profissão, aquele ramo não é para você, maior é a chance que você tem de corrigir a rota e fazer algo que realmente vai trazer uma satisfação profissional que você está buscando. Com certeza. E para finalizar a nossa conversa, Jaqueline, com essa plataforma já em funcionamento, já ajudando nessa questão dos estágios, o que você, principalmente como gerente de gestão de negócios do IEL, acredita que a partir desse trabalho realizado pode representar para a questão do fortalecimento da relação, principalmente entre o mundo acadêmico e o mercado de trabalho? Essa iniciativa, ela pode ajudar ainda mais? Há coisas que ainda podem ser melhoradas nessa iniciativa a partir dessa plataforma? Como vai ser a partir desse próximo período em relação ao mercado de trabalho no Estado? Evolução sempre, né? A plataforma ela vem para nos auxiliar, então a ferramenta ela é instrumento. Então ela vem para trazer agilidade no nosso processo, para que a gente consiga colocar o estagiário o mais rápido possível dentro das empresas, né? Para que o match entre a empresa e o candidato aconteça mais rápido. Sim. E para que a gente consiga fazer com que esse jovem tenha uma experiência com o mercado de trabalho quanto antes, tá? Então as nossas expectativas elas são as melhores possíveis com relação a isso, né? A aceitação das empresas ela está muito positiva. Então a gente espera aí, claro, né? Tem um período de maturação para as empresas que já eram acostumadas no sistema antigo de contrato. Então agora vem uma fase de adaptação, né? Mas a gente está com uma ótima expectativa porque a aceitação à plataforma ela está muito positiva, né? Então a gente espera aumentar o número de encaminhados aí nos próximos 6 meses de forma significativa. Com certeza. E também esperamos, né? Obviamente aí para ajudar. Qualquer coisa é sempre bem-vinda, né? Toda atitude é sempre bem-vinda. Jaqueline, queria te agradecer por você ter falado com a gente. Eu vi que você está aí até em movimentação, né? Você está em um carro aí para falar com a gente. Você está em Sidrolândia, igual você disse para mim agora há pouco. Mas te agradeço aí por ter tido um pouquinho do seu tempo, tirado um pouco do seu tempo para falar com a Rádio Caçula, para falar com Três Lagoas, dessa plataforma, desse trabalho tão importante do Instituto Evaldo Lodge. Muito obrigado mesmo por ter falado com a gente. Eu agradeço o convite, sempre que posso, né? A gente não mede esforço para participar. Sim. Agradeço o canal aberto que vocês sempre tiveram conosco, né? Nós temos uma grande concentração de estagiários no município. Só no município a gente tem uma média de 700 estagiários por ano só do município. Então, para nós é muito gratificante. É uma região que a gente gosta muito de trabalhar. Eu agradeço a abertura e o IEL está sempre à disposição. Agradeço aí a oportunidade. Com certeza. E quando estiver por Três Lagoas, está convidada a estar conosco aqui na Rádio Caçula. Muito obrigado.